Olá, gente! Hoje eu vou contar um testemunho aqui para vocês e eu decidi gravar esse vídeo hoje. Esse testemunho já aconteceu há bastante tempo, foi o ano passado, aconteceu mais ou menos em agosto, setembro do ano passado, né? Agosto, setembro de 2024. E nós estamos em outubro de 2025. E aí eu resolvi agora gravar esse vídeo contando esse testemunho porque ele é um testemunho muito impactante, só que longo. Então é bem complicado de ficar repetindo várias vezes, contando para as pessoas. Então eu pensei, hoje eu tive essa ideia, eu pensei, vou gravar um vídeo que aí eu mando para a pessoa e ela fica sabendo, né? Que acontece algumas coisas, às vezes batendo um papo e tal, e eu sinto assim que iria edificar muito a fé da pessoa ela conhecer esse testemunho, aí eu fico com vontade de contar. Mas é longo assim para falar pessoalmente várias vezes. Mas aqui pro vídeo não, tá? Não vai ficar longo, não. Então esse testemunho é o quê? Foi a forma como eu conheci, tive um contato, uma conexão com Jesus. Até então, eu sempre acreditei em Deus, nunca fui ateia ou ateu, não sei como se pronuncia. Mas Jesus, eu não tinha uma ligação com Jesus, não. Eu acreditava em Deus apenas e também eu não tinha uma conexão com Jesus. Sobre a Bíblia, eu tive uma outra experiência antes, que eu tive uma conexão com a Bíblia, com a palavra de Deus. É um outro testemunho anterior. Beleza, quando eu tive essa conexão com a Bíblia, né, eu já acreditava em Deus. Aí demorei, quando eu fui ter a conexão com a Bíblia, eu ainda não tinha essa conexão com Jesus. E como que aconteceu? Um irmão estava ministrando na igreja, ele não é pastor, era um irmão ministrando. Raras as vezes que ele ministra, tá? Muito rara, talvez 2 vezes ou 3. E aí, nesse dia, eu tenho criança pequena, então eu pego trechos da ministração, não consigo acompanhar do início até o fim. E aí, nesse dia, quando ele falou uma parte que ficou gravado para mim, eu estava ali ouvindo, prestando atenção nessa parte. Ele falou assim: quando eu vou falar de Jesus para as pessoas estranham. No mundo, as pessoas estranham quando a gente fala de Jesus. Quando a gente fala de Deus, é natural, todo mundo acredita em Deus. Mas quando a gente fala de Jesus, às vezes causa impacto assim na pessoa, uma resistência. Eu peguei ele falando desse trecho aí. Aí na hora eu refleti e pensei, é mesmo. Falar de Deus é natural. Muitas pessoas acreditam em Deus, várias religiões acreditam em Deus. Mas Jesus, acreditar em Jesus, ter uma ligação com Jesus, é mais difícil, é mais raro e não é comum. Muitas pessoas, quando a gente fala de Jesus, a pessoa estranha, cria uma resistência. Eu também já tive isso, já passei por isso. Eu já fui cética em termos de Jesus. Sempre acreditei em Deus, mas não sabia também quem era Deus, só acreditava. E com Jesus eu tinha assim, uma resistência, não conhecia sobre e tinha uma resistência assim, de conhecer, sabe? Para vocês entenderem, eu cresci em um lar católico e na religião católica tem muito apego a Maria, mãe de Jesus, fala-se muito de Maria nas missas, fala dos santos, então eu cresci em um lar católico. Era católica automaticamente, né? Porque cresci, a infância, passei num lar católico. Mas quando eu lidei por gente, assim, mais ou menos 19 anos, eu identifiquei que eu não era católica. Não, eu não sou católica, não me identifico. Não me identifiquei, mas eu não tinha conexão ainda, estava cheia de dúvidas e cética para algumas coisas. E a Bíblia também, eu tinha uma visão, às vezes eu tinha uma visão assim não tão legal da Bíblia, duvidava de alguma coisa ou outra. E aí foi depois que eu me tornei mãe que eu tive a conexão com a Bíblia, que é uma outra história, tá? Para contar, não dá para contar aqui. E depois, quando eu me tornei mãe, em 2022, eu tive a conexão com a Bíblia. E mais ou menos agosto de 2024, a conexão com Jesus através deste testemunho, tá? Então, beleza. O testemunho começa, né? Via essa ministração, onde ele fala sobre a resistência que algumas pessoas têm ali sobre Jesus. Isso, eu resolvi fazer uma oração. Eu nunca tinha feito uma oração pedindo para conhecer Jesus. Aí nesse dia eu cheguei em casa, ficou martelando aquela ministração que ele disse. Isso ficou martelando na minha cabeça. Pensei, por que eu não orei sobre isso?
Por que eu não oro? Vai que acontece. Meu esposo sempre falava para mim, né? Ora pedindo que as coisas acontecem. Eu nunca tinha pensado em orar sobre isso. E aí eu fiz uma oração pedindo, assim, ó, a oração foi mais ou menos assim, né? Senhor, em nome de Jesus eu te peço, se Jesus existe mesmo, me dê um sinal para eu conhecer Ele. E aí eu pedi, não me dê um sinal que prejudique a mim ou a minha família, me dê um sinal bom, algo que não prejudique ninguém, né? Aí beleza, fiz essa oração. Aí passou vários dias, eu tinha esquecido que eu tinha feito essa oração, nada aconteceu, então foi passando os dias, eu tinha esquecido, ficou por isso mesmo. Depois de algumas semanas, o que aconteceu? Eu seguia uma blogueira que falava muito de Jesus. E eu ficava curiosa, né? Porque tudo dela era Jesus, Jesus, ao invés de falar de Deus. Por exemplo, era tudo, tá? Ela tirava foto da natureza, sabe aquela natureza linda que na hora te faz lembrar de Deus? Ao invés dela falar obrigada, Deus, ela falava obrigada, Jesus. Tudo era voltado para Jesus. Eu ficava curiosa, nossa, tudo dela é voltado para Jesus. Ficava curiosa com isso. E aí, beleza, eu seguia ela, ficava vendo isso e ficava prestando atenção nisso, né? Eu anotei aqui para não esquecer de falar nada para vocês. E aí, essa blogueira, ela fez um casamento voltado para Jesus. E ela mesma falou, ela queria colocar Jesus como o protagonista. Que não é algo tão natural que a gente se vê por aí. Geralmente, a noiva quer ser protagonista e tudo. E ela falou que ela queria que Jesus fosse o centro do casamento dela. Ela fez esse casamento muito lindo, incrível, destaque para ela também, tudo ficou maravilhoso. Eu não tinha hábito de assistir casamento, eu não tinha esse ânimo de parar para assistir um casamento, mas o dela eu quis assistir, eu fiz questão de assistir. Eu falei, gente, ela vai colocar Jesus como protagonista? Como é que ela vai fazer isso? Nossa, ela fala tanto de Jesus, até no casamento dela ela ainda quer colocar ele como protagonista, como é que ela vai fazer isso? Fiquei curiosa e fiquei querendo assistir esse casamento dela, coisa que eu nunca tive hábito de ficar assistindo casamento. Mas o dela, eu até marquei a data e a hora que ia acontecer. Foi ao vivo. E aí, beleza? Quando teve o casamento dela, eu tava passando no oftalmo, tava com problema de vista, mas lá mesmo. Eu quis assistir o casamento, eu fiquei assistindo ao vivo. Depois eu fui ver gravado para ver direito, mas ali ao vivo eu já vi alguns pedaços. Aí, beleza, assisti esse casamento. Depois eu fui lá ver os stories dela, assim, assisti o casamento, tá? Nada assim me tocou na hora no sentido assim, não entendi ainda de sinal, não tinha lembrado ainda dessa oração que eu fiz não, tá? Aí eu tinha hábito de ver os stories dela, eu tinha esse hábito. Quando eu fui ver os stories dela, as pessoas estavam comentando sobre o casamento dela. Vou deixar o print pra vocês. Eu printei, só que quando eu printei já era tarde, tá? Eu fiz o print às 11h13. Mas eu tinha visto esse stories dela antes. Era à noite, mas era bem antes das 11 horas da noite, tá? Mas aí quando eu fui lembrar de printar, que eu me toquei que tava acontecendo um sinal ali, eu fui e fiz o print. E aí, nos stories, vocês vão ver aí na tela, ela fala, estamos recebendo tantos testemunhos da live do casamento, olham esse. E aí, a pessoa falou assim, a pessoa que segue ela, foi batizada com o Espírito Santo logo depois do casamento, assisti pela live. Fiquei ouvindo os louvores que tocaram e dentro do meu quarto fui batizada. Não sou de nenhuma igreja. No outro dia pedi para Deus confirmar. Abri a Bíblia e saiu em João 1, versículo 29 ao 34. Fiquei chocada, fui batizada pelo casamento. Quando eu vi esses stories aqui, eu não sabia o que significava ser batizada com o Espírito Santo, né? Então, se você não sabe, batizada com o Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas, né? Ela é tocada ali pelo Espírito Santo. Nessa época eu não sabia o significado. E uma coisa importante que ela falou aqui, no outro dia pedi para Deus confirmar. Eu não sabia porque eu não tinha vivido ainda nenhum testemunho, mas as pessoas falam que quando Deus dá um sinal, quando acontece alguma coisa, ele confirma depois. Quando ele quer se comunicar com você, depois ele confirma. Até aqui. E aí eu não sabia disso, tá? Eu não sabia que existia essa questão de confirmação, não. Foi depois que eu tive a confirmação que eu descobri que existe isso. E aí, beleza, eu vi esses stories. Nessa mesma hora à noite, esse dia eu estava muito no celular porque eu estava com insônia e foi até um dia diferente na minha casa porque as minhas crianças dormiram, o meu esposo também dormiu e eu estava sem sono, mexendo no celular. Senão eu não ia prestar atenção nisso aqui, porque geralmente
ou as crianças estão acordadas, ou meu esposo está acordado e eu tô morrendo de sono. Geralmente eu mexo no celular assim, ó, sem prestar atenção. Só que, né, eu tava com a minha bebezinha nessa época, bem pequenininha. E nessa época, nesse dia, eu estava com insônia e todo mundo dormindo, uma noite diferente. Então eu estava muito atenta, sabe aquele silêncio, você com insônia, você mexendo no celular, você consegue prestar atenção em tudo, né? É diferente de quando você está naquela correria com criança, olha o celular e tá olhando criança e você não tá prestando atenção no que tá acontecendo. Então nesse dia eu estava batendo papo com a minha prima, então eu ficava ali no Instagram, ficava batendo papo com a minha prima, né? Ficava mexendo lá e cá. A minha prima, a gente tava batendo papo, eu vou deixar o print pra vocês, ela falou assim, eu comentei com ela que eu estava em uma semana que eu estava ouvindo muito, muito louvor. É a primeira vez que isso estava acontecendo, né, naquela época. Eu fiquei ouvindo louvor demais a semana inteira, ouvi o tempo inteiro, em todas as oportunidades. E aí eu comentei pra ela, nossa, estou amando, mais ou menos assim, eu não tirei print deste texto falando isso, né, mas foi mais ou menos momento de louvor, estou amando este momento de louvor. E ela respondeu, eu amo, faz 3 anos que batizei e foi a melhor escolha. Então ela falou aqui de batismo e eu tinha acabado de ver um stories falando de batismo. E nos stories aqui, né, da menina aqui, tá falando João 1, 29 e 32, na hora eu fui ler, tá? Me bateu a curiosidade na hora, eu pensei, o que tá escrito em João 1 que confirmou para ela? E fui lá ler, que fala de batismo, tá bom? Eu vou deixar o versículo para vocês aí também. Aí ela falou, eu só escuto louvor, mais nada. Aí eu perguntei para ela, sentiu mudança após se batizar? Acredita que foi o batismo? Então aconteceu o quê? Eu tinha lido o versículo por curiosidade sobre João, mas me bateu uma curiosidade de saber para ela, de saber dela, se ela sentiu diferença depois que ela se batizou. Porque eu não era batizada nas águas, Eu já frequentava a igreja desde os 23 anos, quando eu conheci meu esposo lá em 2016, né? Eu já frequentava a igreja com ele, conhecia ali com ele. E o pessoal sempre, assim, o pessoal cobrava, né? Falava, você já é batizada? Não se batizou ainda? Vamos se batizar. E eu, não. Eu tinha convicto comigo, e até aí tudo bem, que eu não iria me batizar se não fosse tocado no meu coração, por conformismo, por ser regra, não iria. E eu penso assim até hoje, sabe? É o meu jeito de pensar. Eu não vou ser batizada sem saber o que significa, como se fosse sei lá, uma encenação, um teatro, algo assim. Eu queria entender o que era de verdade e sentir de fazer, para ser real, fazer de verdade, tá? Então eu tinha convicto que eu não ia me batizar enquanto não tocasse no meu coração. E aí fiquei frequentando a igreja por muito tempo sem me batizar. E aí eu perguntei isso para ela, eu queria saber, você sentiu mudança? Eu estava tão assim gostando de ouvir louvores, estava me tocando tanto, a conexão estava tão boa, que eu queria saber melhor a mais se batizar nas águas que saber com ela, né? Depois que ela falou essa frase. E aí, deixa eu ver aqui mais print que eu tenho com ela. Vou deixar na tela para vocês um outro print. A gente continuou conversando, não lembro o que ela respondeu sobre o batismo, mas eu tirei esse print aqui. Olha, 10h11 eu vi a mensagem que ela me mandou. Eu respondi esta mensagem primeiro, depois subi e me toquei e estou te contando. O que aconteceu? Ela falou, eu marquei aqui, eu respondendo em cima, ela falou sangue do cordeiro. Eu tinha acabado de ler isso em João 1. Tinha acabado de ler sangue do cordeiro. E aí minha prima falou essa frase, ela nunca falava sangue do cordeiro. E aí ela falou sangue do cordeiro. A gente tava conversando alguma coisa que ela queria se expressar, nossa, né? E ela falou, sangue do cordeiro. Aí eu fui e falei pra ela, gente, eu li isso em João agorinha, tinha a palavra cordeiro lá. Acabei de ver subindo a mensagem aqui, conferindo o meu conto. Eu contando, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu mandei o print pra ela. Então, eu tinha acabado de ler. Aí eu fui tirar o print, já era 11 e pouco na hora que eu tirei o print, né? E aí, depois, deixa eu ver qual print que eu tenho mais. De print é isso que eu peguei no dia. No final vai ter um vídeo, viu? Vou tentar deixar um videozinho pra vocês aí mostrando a confirmação. E aí, eu fui e falei pra ela sobre o print que eu tinha lido e tudo. Neste momento, eu fiquei já convicta que era um sinal. Eu lembrei da oração que eu tinha feito, falei, gente, é um sinal. Eu pedi que Jesus se comunicasse comigo, então
foi um sinal e ele quer que eu me batize. Nisso eu peguei ali uma convicção que ele estava me dando um recado. Você quer me conhecer? Você queria que eu te desse um sinal? Se batiza. É a regra que eu deixei para o mundo, se batiza. E aí vocês vão entender que teve uma confirmação assim extraordinária, tá? Porque eu tô falando só essa troca de mensagem, só isso eu entendi que foi um sinal e eu já estava convicta. Quando veio a confirmação, foi assim, fora de série. Vocês vão ver. No dia seguinte, olha só a confirmação, assim, escancarada. No dia seguinte, eu já tinha mandado mensagem, meu esposo estava dormindo, eu já tinha mandado mensagem, assim, enchi ele de mensagem contando sobre o ocorrido. No dia seguinte, de manhã, eu falei para ele, você leu minhas mensagens? Aí ele falou assim, eu li, mas fiquei confuso, porque realmente eu tinha lotado ele de mensagem, contando, dizendo, eu tava tão ansiosa, ai, aconteceu isso. Na mesma hora que estava acontecendo, eu já tava lá disparando um monte de mensagem enquanto ele estava dormindo. Aí no dia seguinte de manhã eu perguntei. Aí ele falou, eu li suas mensagens, mas eu fiquei confuso, eu não entendi. Eu falei, não tem problema, eu te conto tudo de novo. Aí eu contei tudinho isso aqui que eu contei pra vocês. Contei tudo isso pra ele. Quando eu contei isso pra ele, eu perguntei assim pra ele. Ele ficou me olhando, né? Eu perguntei assim, é um sinal, não é? Como ele ficou me olhando, eu entendi assim, será que ele tá achando que eu tô viajando? O que ele tá pensando? Então eu fui e perguntei, é um sinal, não é? E aí ele me respondeu, sim, é um sinal. E Deus dá sinais até mais evidentes que esse. Como? Aí ele foi e fez, né? Vocês vão ver no vídeo aí. Como pegar esse objeto aqui, ó, e jogar assim, do nada. Você só vê o objeto passando assim, ó. Né? Ele falou, Deus dá sinais até assim. Aí eu falei, né? Ele acredita. Aí o que aconteceu quando ele disse isso? Ele tinha, vocês vão ver no vídeo, ele tinha acabado de falar, até fazer isso aqui, ó. Até um sinal assim tão nítido. Deus dá esse sinal. Quando ele termina de falar isso, passou um pregador. Ele falou para mim assim, o pregador, a pessoa, um carro, um alto-falante, passou na rua e a gente ouviu da sala. E nunca passa alguém pregando na rua. E depois que isso aconteceu, nunca mais passou também. Sempre passa é carro do doce. Nunca passou o carro de alguém pregando. E aí, quando este carro passou, eu não ouvi. Ele ouviu e falou, olha, um pregador. Na hora me veio na cabeça a imagem de um pregador de roupa. Porque eu jamais imaginaria. Ele falou, olha o pregador, escuta, escuta. Eu, o quê? O pregador? Aí eu ouvi. Aí esse pregador, essa pessoa, passou no carro, no alto-falante. Foi a única vez na vida que ele passou aqui em casa. E ele falou Marcos 16, 16. Só que ele falou a frase errada, um pouco errada, faltando só um trecho. Quer ver? Marcos 16 fala assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Foi a confirmação convicta. Convicta que eu digo assim, porque se esse pregador tivesse passado no dia seguinte, ou às 5 horas da tarde, eu ia entender que era confirmação, já ia estar nítido, já ia estar na cara. Mas para ser tão assim, ele passou exatamente após o meu esposo falar essa frase. Sabe assim, coincidência entre aspas, né? Montada estrategicamente de forma nítida demais, sabe? Então esse pregador ele passou, só que ele falou errado a frase, né? Ele falou assim, ó, quem crer será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí o meu esposo falou, tá faltando a palavra batizado aí, procura aí na Bíblia para você ver. Tá faltando a palavra batizado. E aí eu fui pesquisar e encontrei Marcos 16, 16. E aí encontrei que realmente estava faltando essa palavra. Então esse pregador passou exatamente após o meu esposo falar isso. Então, concluindo, vocês entenderam. Se o pregador passasse no dia seguinte eu entender que era uma confirmação. Nossa, ontem aconteceu isso e agora um pregador passou aqui na rua, nunca passa um pregador, ele falou isso. Mas para ser tão nítido assim, ele passou exatamente após o meu esposo falar isso. Eu vou deixar o videozinho, vou tentar deixar o vídeo para vocês quando eu for editar aqui. Eu vou procurar o vídeo que eu salvei, aqui em casa tem câmera. E a câmera pega a voz, não vai estar tão nítido, talvez, a voz, porque a câmera de segurança que pegou o áudio que está vindo lá da rua, a câmera está na sala. Mas eu vou deixar para vocês aí que eu salvei na época eu salvei, ainda bem. Vou deixar aqui no finalzinho para vocês verem, tá bom? Então é isso. Vim contar esse testemunho para vocês, para não ficar... Ele é longo, para não ficar repetindo tantas vezes, porque eu fico morrendo de vontade de que várias pessoas saibam,
para edificar a sua fé. Quem sabe, se você ainda não é tão conectado assim com Jesus ou tem alguma dúvida, faça a sua oração. Toda a Bíblia não é